Vamos agora de esporte. Carlos Ferreira já entra aqui porque teve vitória do Leão. E não foi qualquer vitória, né, Fábia? Bom dia novamente, bom dia a todo mundo. Um drama a torcida do Remo viveu, aliás, tem sido rotina. E a vitória é diferente quando ocorre nas circunstâncias de ontem. O efeito disso a gente já vai tratar. Para contar a história, ontem, jogo que era capital para o Remo, era para vencer ou vencer. E lá pelos 40 minutos do segundo tempo, o jogo ainda estava empatado em 1-1. Toda aquela carga emocional, toda aquela grande expectativa. Em campo, o Ribamar, que em toda a temporada só tinha feito 2 gols e que de repente obrigou o goleiro a uma defesaça numa bicicleta e fez o gol da vitória do Remo. A carga emocional lá em cima. Tudo isso ontem à noite no Mangueirão. Vamos ver. Após 3 meses, o Remo voltou ao maior pódio do futebol paraense. Contra o CSA no Mangueirão, o Leão precisava da vitória para encostar no G8. E o time azulino teve a primeira chance do jogo. Ítalo completou o cruzamento, mas mandou para fora. Os alagoanos responderam com Vitor Reg e Marcelo Rangel precisou da ponta dos dedos. Depois foi a vez de Diogo Batista arriscar e por muito pouco não fez um belo jogo. A chance fez a torcida azulina se animar e ela explodiu quando aos 31 minutos Diogo Batista cobrou o escanteio na cabeça de Lígia. Após o primeiro gol, o Remo queria aproveitar o momento. Jadson roubou a bola e lançou para Kelvin. O atacante azulino correu e só foi parado com falta. Matheus Santos levou o segundo amarelo e foi expulso. Com a mais, o Remo continuou pressionando. Na cobrança da falta, Raimar chutou e o desvio quase matou o goleiro Yuri Sena. No lance seguinte, Rafael Castro até fez um gol de cabeça, mas a arbitragem viu falta do zagueiro azulino. No segundo tempo, o Remo perdeu 2 chances nos primeiros minutos, primeiro com Cachoeira e depois com Diogo Batista. O time azulino não aproveitou e foi castigado. Aos 4 minutos, cruzamento de Rafinha na medida para Thiago Marques empatar o jogo. Insatisfeito, Rodrigo Santana trocou o ataque. Ribamar, Pedro Vitor e o estreante Rodrigo Alves entraram no jogo. E no primeiro bom lançamento que recebeu, Pedro Vitor fez a torcida lamentar. Quem também lamentou foi Rodrigo Alves, que parou em Yuri Sena. Impaciente, o técnico azulino chamou Marco Antônio. E com 4 atacantes em campo, o Remo continuou apertando. Ribamar quase se consagrou, mas a sua bicicleta parou no inspirado goleiro do CSA, que na sequência defendeu a cabeçada de Pedro Vitor. E um bom goleiro precisa contar com a sorte, e Yuri agradeceu a Marco Antônio. E a sorte não parecia estar do lado azulino. Com tantos gols perdidos, o jogo se encaminhava para mais um empate frustrante. Mas tudo mudou até que o personagem viu a sua própria sorte mudar o destino do Remo. 43 minutos, jogada de Marco Antônio, Pedro Vitor desviou e Ribamar colocou o Remo na frente. Catarse coletiva. E após tantas críticas e cobranças, Ribamar finalmente teve a sua noite de herói. A cobrança, as críticas é normal, né? O clube grande é assim, o Remo é assim. E espero continuar dando resultado, trabalhando e, se Deus quiser, conseguir o objetivo do clube. E não apenas a sorte continuou do lado azulino. Marcelo Rangel demonstrou competência e fez um milagre. A vitória faz o Remo ficar mais perto do G8, mas o significado da vitória vai além dos 3 pontos. Fôlego. Essa vitória nos dá mais fôlego. Um empate aqui, a gente já estaria fora da briga. Então a gente está vivendo jogo após jogo.
quer se manter vivo na competição, ganha. Principalmente os dentro de casa, porque a gente ainda tem que buscar no mínimo 4 pontos fora. Né? Então acho que essa vitória aí representou fôlego. Mostrei para eles a importância do jogo de hoje. Hoje 6 pontos, Figueirense 6 pontos. Muitos já desacreditaram, já achavam que a gente estava fora da competição algumas rodadas antes. A gente está aqui, ó, suando jogo após jogo, aprendendo a cada jogo, errando muito, tentando corrigir para o próximo, se superando. O João usou aí uma expressão, catarro, né? No momento do gol do Remo. E você se pergunta, eu também me perguntei, busquei, né? Ali é a liberação, a descarga de emoções reprimidas. Então foi isso que ocorreu no momento do gol do Ribamar, que de fato foi o grande personagem do jogo, com o gol, e antes disso com a bicicleta, o destino agiu aí, né? Porque a perfeição para o Ribamar teria sido o gol no lance da bicicleta, mas o destino interferiu e não deu a ele esse gosto, guardou para um outro momento, num complemento de uma jogada muito feliz do Remo, o cruzamento do Marco Antônio, o desvio do Pedro Vitor e aí o gol do Ribamar. Nós estamos com um momento aí do primeiro gol do Remo, que foi o do Lígia. Aí vamos lá, agora aquela questão que eu levantei, que é uma vitória simples, que é uma vitória em condições excepcionais como a de ontem. O Remo fez 1-0, olha só o roteiro, o Remo faz 1-0, o adversário perde um jogador nesse lance aí, fica com um homem a menos. Então, a partir disso, o Remo melhor no jogo, com um homem a mais. O que era lógico imaginar? Que o Remo finalmente teria uma vitória sem sobressaltos. Uma vitória simples no sentido de não ter uma carga de emoções tão grande. Mas o roteiro foi mudando. Quando o CSA empatou o jogo, aí o gol anulado do Remo, quando o CSA empatou o jogo no início do segundo tempo, aí já começou a carga de emoções, a pressão emocional. Já começou a pressão emocional, o Remo com dificuldade de articulação, aliás é um defeito, é uma limitação que o Remo tem na construção de jogadas. O time erra muito o gol do CSA, marcado pelo Thiago Marques, estamos vendo aí. O Remo é um time que ainda erra muito, ainda está se adaptando ao seu modelo de jogo, ao seu sistema de jogo, e quando há uma pressão emocional, isso fica muito mais presente. O que fez o Rodrigo Santana no jogo de ontem? Não só encheu o Remo de atacantes, ele recuou esse lance aí da bicicleta do Ribamar, olha só. Ele recuou o Pavani para o meio de zaga, eram 3 zagueiros, ele ficou com um zagueiro de ofício, recuou o Pavani, para o Pavani ser o iniciador de jogadas, para o Remo não só ter mais homens de finalização, mas também ter uma construção mais ágil, né, para ter uma condição de chegar mais rápido ao ataque. E isso tudo, na verdade, frutificou. O Remo, de fato, teve uma mudança de rendimento a partir disso, com toda uma pressão, correndo risco, porque à medida que pressionava também se expunha aos contra-ataques, e chegou ao gol nesse lance aí, já na reta final do jogo. E ainda teve dois lances, o Remo ainda viveu com os 2 lances de ataque do CSA, um lance perdido pelo Vitor Black no cabeceio, e o outro uma defesaça do Marcelo Rogério fazendo falta. Enfim, foi uma noite plena de emoções. Não por acaso, ao final do jogo, a torcida do Remo comemorou como se a vitória tivesse valido o título, né? Por todo o drama que houve ali. Uma vitória nessas circunstâncias, Fábia, gera, né, no time uma certa casca, um amadurecimento. No futebol, como em qualquer atividade na vida da gente, o amadurecimento vem do sofrimento, não vem do conforto. E o Remo está vivendo isso aí. É uma jornada penosa, sacrificante nesse aspecto, mas os jogadores vão se convencendo da força que o time tem nessa relação, nessa troca de energia com a torcida. A torcida jogou demais ontem, empurrou o time do Remo, incentivou demais, e foi tudo isso. Eu digo que o Remo foi
a plenitude nesses aspectos. O Remo foi a plenitude dele no jogo de ontem para conseguir essa vitória que tornou-se épica quando poderia ter sido simples. Muito bem, Remo então ganhando aí contra o CSA, esse gostinho de vitória muito diferente, como o Ferreira bem pontuou. Agora eu estou curiosa para saber como é que fica o Remo dentro dessa tabela. Vamos para a tela? Vamos ver então a tabela de classificação da Série C. Olha o Remo ali na 9ª posição, está colado no G8. Agora o Ipiranga, que está acima do Remo, na 8ª, tem apenas 11 jogos, tem 3 jogos a menos do que o Remo e os demais, por causa da tragédia lá no Rio Grande do Sul, ficou um período afastado do campeonato, então o Ipiranga tem 3 jogos a menos. Então é um elemento de também, mas aí você vai bater um deles, que é o que recebe de pontos, o Remo na verdade está trabalhando esse período de Ipiranga. E Figueirense, que está lá abaixo do Remo, tem 10º quadrado. Então, vamos pensar que está jogando. Então, vamos jogar sábado, 5 da tarde, em outra próxima nessa modalidade. Então, porque dentro da faixa vermelha Aparecidense, Ferroviário, Caxias e São José, e também nessa guerra estão o Sampaio Corrêa, o Confiança, o próprio CSA. Confiança também é adversário do Remo, no meio do caminho aí o Remo vai a Aracaju nessa reta final, e é um time que está vivendo essa situação dramática. Enfim, a Série C está pródiga em emoções agora nessa reta decisiva da fase de classificação e de disputa contra a rebaixamento. E no caso do Paysandu, Ferreira também veio de uma vitória no final de semana. Bom, o Paysandu está numa sequência de 7 rodadas pontuando. E isso significa muito. E não é coincidência, não. O Paysandu entrou nessa sequência de resultados positivos depois da conquista da Copa Verde. Mudou a história do Paysandu dentro da competição. O título que gerou, que deu moral, né, que levantou a autoestima e a própria sequência. E um outro aspecto, depois da Copa Verde, o Paysandu passou a ter uma única competição, né, a se concentrar na Série B, e com a felicidade dessa sequência de gols em chutes de fora da área. Então o Paysandu, dentro da competição, vive um momento que é especial. Nós mostramos há pouco na Série C o Remo no top 10. Na Série B, o Paysandu também é top 10, está ali na mesma posição do Remo, né? Bom, o fato é que o Paysandu, tal como o Remo, que vai jogar a próxima partida em Florianópolis, o Paysandu joga em Florianópolis também, mas logo amanhã, e vai ser contra o Brusque. O jogo vai ser na capital, porque o estádio do Brusque está em obras. 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Brian foi quem falou ontem pelo elenco, na entrevista no Papo com os Repórteres. Ele entende que esse jogo contra o Brusque, sendo em Florianópolis, sendo em campo neutro, dá ao Paysandu um certo privilégio, que faz todo sentido, sabe? O Brusque não vai ter torcida. O Paysandu vai ter torcida no estádio. Não há a menor dúvida disso. A torcida do Paysandu estará lá para dar a sua força e o Papão vai com toda a energia para essa partida. Muda por conta do campo, né? O campo é melhor, né? Floripa ali, no estado da Ressacada. Então o campo é melhor, isso daí muda, né? Então vai ficar melhor para jogar. Mas fora isso, é bom que